Sábado que vem, culto de oração, né, irmãos? Uma oração mais estendida, das 19 às 22 horas. Joelho no chão, clamar o Espírito Santo, né, irmão? Orar uns pelos outros, né, irmãos? Em nome de Jesus. Nos entregarmos mais a Deus. Domingo o culto vai começar mais cedo. Domingo o culto começa às 16 horas também. Vai ter batismo. Depois culto, ceia. Amém, irmãos? E outras novidades que eu conto no dia. Lá, né? Só no dia. Não que eu queira deixar os irmãos... Jamais. Não quero deixar os irmãos ociosos. Nunca. Amém, irmãos? Então, domingo que vem, irmão, o culto vai começar mais cedo. 16 horas. Amém, irmãos? Estejamos aqui. Amém, irmãos? Para celebrarmos, né, mais o batismo das irmãs, né? Nossa irmã Rosa, nossa irmã Carla. Né? O Espírito Santo já falou com as irmãs, testificou, compreenderam a revelação da pregação do Evangelho. E nós vamos continuar orando, intercedendo, pregando, para que Deus possa trazer, né, homens e mulheres que creem na revelação do Novo Testamento. E sabemos, irmãos, que essa palavra, o Evangelho, que cremos, que confiamos, nós precisamos entender, irmãos, que a gente tem que ficar firmes até o fim. E para ficar firme até o fim, irmãos, a receita está na palavra, no Evangelho. Os irmãos abram em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Quinta-feira, o cooperador Cláudio fez uma pregação, não sei quantos irmãos ouviram, mas foi uma bênção, irmãos. E Deus foi falando comigo, através da pregação do Evangelho, que o irmão estava fazendo, ministrou no entendimento também. E eu queria falar um pouco dessa realidade. Enquanto isso, eu vou orar um instante. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor Jesus. Sustenta a vida e o coração de cada um dos meus irmãos. Nos livra das trevas, nos livra do mal. Repreende toda a força de Satanás, Senhor. Em nome de Jesus. Opera com poder e graça sobre a vida dos seus filhos, Senhor. Que teu Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Abra nosso coração, nosso entendimento, para receber a sua palavra, Senhor. Que os nossos corações sejam quebrantados e contritos, para que possamos entender, Senhor, compreender a tua palavra, o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês querem ficar firmes até o fim, irmãos? Eu também, em nome de Jesus. Mas isso aí, irmão, precisa se esforçar, né? Que a palavra diz lá em Lucas 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, começou a anunciar-se o reino de Deus e todo homem emprega força. Então, mano, no reino de Deus não tem lugar para preguiçoso. Como diz Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, né? E ser atento, olha para ela e vê como elas trabalham. Então, no reino de Deus, tem um louvor que diz assim, louvor das criancinhas. Como é que é? Quem falou aí? Canta aí, vai. Isso, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Não vou cantar, irmão, porque senão até os mortos se levantam, né? Mas Deus não quer preguiçoso no seu reino, na sua obra. Então, um cristão, se tiver preguiça na vida dele, irmão, se tiver relaxo na vida dele, ele vai ter sérios problemas na vida espiritual dele. Então, entenda uma coisa, irmãos. Nesse mundo que estamos, vocês creem na palavra de Deus? Então, Apocalipse diz que o diabo desceu a voz. Desceu a voz? Desceu na terra. E tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Então é para eu ter medo do diabo? Não. A gente tem medo do diabo, né? Nem fala diabo, chama do quê? Inimigo, né? Fala diabo não, chama de inimigo. Se falar diabo, bate na madeira 3 vezes, né? Para ele se afastar de nós. Não, mano, não precisa ter medo do diabo, né? Mas também não precisa superestimar ele, né? Não é para ter medo, não é para desprezar, não é para ignorar os ardis de Satanás, né? Ele não é um coitado derrotado, ele é um coitado derrotado para Jesus, mas para nós é o nosso inimigo.
o diabo, o inimigo das nossas almas. Então ele é um ser que está no mundo lutando contra nós, contra a igreja. Contra a igreja. Isso é um fato. Então eu não posso ignorar o inimigo das nossas almas. Posso? Se você sabe que você tem um inimigo, você vai passar, irmão, num lugar que você sabe que seu inimigo está lá. Você vai passar de boa? Não, você vai passar atento. Eu tenho muitos inimigos aqui. Né? A pessoa fica atenta. Então, irmãos, eu não posso superestimar ele, achar que ele é todo poder, porque ele não é também. Mas também eu não posso achar que ele não é nada. Que eu piso na cabeça do diabo, como as pessoas falam. Não, irmão, o diabo se vence pelo poder do Espírito Santo, pela palavra do Evangelho, e uma vida em comunhão com Deus e um crescimento espiritual. O diabo é o nosso adversário, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então cabe a nós, irmãos, estarmos o quê? Vigilantes, atentos, para que nós não viemos cair. A gente não pode cair. Deus espera de nós, irmãos, que sejamos uma igreja valente, uma igreja corajosa, uma igreja que busca, uma igreja que se arrepende quando peca, uma igreja que se importa com as coisas de Deus, uma igreja que ama as coisas de Deus, uma igreja que pensa nas coisas de Deus, mesmo quando está trabalhando no mundo, mesmo quando está pensando nas coisas deste mundo, que infelizmente temos que pensar e temos que viver. Porém, nós temos que pensar nas coisas que são de cima e buscar as coisas que são de cima. E não só viver as coisas deste mundo. Por quê, irmãos? Antes de nós lermos aqui, eu queria dar um entendimento para os irmãos. Quando Pedro, ele tem uma revelação, Pedro. E Pedro fala assim para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz: Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não fosses carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus, ele traz uma profecia sobre a igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Normalmente, irmãos, quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa que é um ataque do diabo sobre a igreja. Quem já pensou assim? Então, eu já pensei assim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu pensava que era um ataque do diabo sobre a igreja, mas não é, é o contrário. Jesus está dizendo que a igreja é tão poderosa e tem tanta autoridade que as portas do inferno não resistem. Ou seja, a igreja é o agente de Deus no mundo para entrar e destruir as fortalezas, as portas, onde prendem pessoas que estão presas nos pecados, nas iniquidades. Então Deus espera de nós um poder, uma autoridade, uma busca tão intensa, que possamos entrar porta adentro no reino das trevas e saquear as almas que estão lá dentro, presas nas mãos dele. Então antes nós não poderíamos fazer isso. Então as portas do inferno não prevalecem porque a fortaleza e o poder de Satanás não pode prevalecer. Ou seja, nós como cristãos devemos buscar a Deus, se fortalecer em Deus, nos encher do Espírito Santo, para que aonde nós estivermos pregando, anunciando, vivendo, andando, lá as trevas não poderão resistir. Não poderão, irmão, resistir à autoridade do cristão. Ou seja, as portas do inferno não vão prevalecer. Eu vou ficar aqui, eu não tenho força. Não, não. O Espírito Santo está sobre você. Então você vai insistir, você vai persistir, você vai orar, você vai vencer, você vai invadir aquele lugar, vai saquear almas das mãos de Satanás, trazer para o reino de Deus. Tudo com a ajuda do Espírito Santo, lógico. Vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam a missão da igreja? De invadir, de anunciar, de pregar. Por isso que a gente não pode ser preguiçoso. Por isso que a gente não pode ser relaxado. Porque a gente tem que entender que existe um poder sobre nós. Esse poder é para salvação. Então Deus quer nos ajudar, Deus quer nos usar para ajudar pessoas. Então aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim, irmãos:
Vós, amados, vós, portanto, amados, sabendo isto Todos acharam? 2 Pedro 3, versículo 17. Vamos ver de novo? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, estou avisando de antemão. Então para que vem a palavra? O que significa antemão? Antemão é o quê? Com antecedência. Então a pregação ela vem para falar com antecedência, para te alertar com antecedência, para que você saia do culto sabendo o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Então, de antemão, Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos fala, olha, cuidado. Para que eu tenho que ter cuidado? Por que eu tenho que ter zelo? Por que eu tenho que ouvir a palavra? Prestar atenção na pregação do Evangelho. Por quê? Por que, irmão, que eu preciso ouvir a mensagem? E é uma luta ouvir a mensagem, não é, irmãos? É ou não é? De repente você está aqui ouvindo, daqui a pouco vem um pensamento. Já aconteceu isso com você? Você está ouvindo a pregação, daqui a pouco vem um pensamento. Daqui a pouco eu estou ouvindo o irmão assim, ó. Vixe, isso aí tem algum lugar, menos aqui. E o pensamento levou, exatamente. A pessoa está aqui, a pessoa está assim. Eu não sei o que a pessoa está pensando, mas eu sei que a mente já foi. E a palavra tá vindo. E a pessoa já não presta mais atenção. Por um momento, por um tempo. É nesse tempo, talvez, que o Santo queria falar. E a pessoa está pensando no quê? Não sei. Em alguma coisa. Então veja, por isso que eu sempre falo para os irmãos, você está ouvindo a pregação? Ouça ela de novo. Porque eu sei a batalha que é para ouvir a pregação. E não é só aqui, é em todo lugar. Aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava pregando, ele ia morrer, então ele começou a pregar, e a palavra diz que ele passou das 8, entrou às 9, era meia-noite ele pregando. Aí tinha um jovem chamado? Quem se lembra? Eutico. Ele estava sentado aonde? Na janela. Então tem muito crente que também está sentado na janela ouvindo a palavra. E na janela significa o quê? Que ele está perto da morte e perto da igreja. Está nos dois lados. Se fosse um dia de hoje, nós ia falar que era o crente, né? Sem um bullying, né? Tem algum Raimundo aqui? Então posso falar. Crente Raimundo, que é um pé na igreja, o outro no mundo. Era o crente Eutico, ele estava lá na janela. Mas olha o perigo. Quando ele caiu para que lado? Fora. Se ele tivesse caído para dentro, ia se ferir? Talvez, ia tomar um susto. Então, muitas vezes, o crente está ouvindo a pregação e está dormindo no espírito. Às vezes você está cansado, às vezes está com sono mesmo, não é disso que eu estou falando. Porque se ouvir a palavra, depois pode ouvir depois, não é? Pode ouvir depois a pregação, mas eu estou falando da pessoa que espiritualmente ela dorme, ela desfalece. Ela não consegue perceber mais as coisas. Aí aquele jovem caiu para o lado de fora. Então, esse é o problema da pessoa que está no meio. Nem está dentro e nem está fora, está no meio. Quando o sono vem, ele pode cair para o lado de fora. E quando cai para o lado de fora, ele morre, como morreu aquele jovem. E o apóstolo Paulo foi lá e o trouxe de volta. Orou por ele e trouxe de volta. Então a gente está ouvindo a palavra, mas eu não posso estar ouvindo a palavra na janela. Espiritualmente, né, moço? Não posso estar ouvindo a palavra na janela. Eu não posso estar ouvindo a palavra e olhando para fora. Porque aquele jovem, ao mesmo tempo que estava ouvindo Paulo falava demais, mas ele falava a palavra de Deus, e ele ia morrer, então ele tinha necessidade de falar. Não é o nosso caso aqui, tá, irmão? Só vou terminar às 8. Não é uma indireta, né, irmão? Eu vou terminar às 8. Então, assim, a palavra estava sendo pregada e Paulo sabia que ia morrer. Então, ele estendeu a pregação. E aí, irmãos, aquele jovem sofreu esse dano. Então, a palavra está dizendo que com antecedência ele falava, ele explicava. Por quê? Porque ele poderia, como diz o finalzinho do texto, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa. Sabe o que significa a palavra arrebatado, irmão? O que significa arrebatado? É arrancada de uma forma violenta. É como se fosse sequestrado. De uma forma violenta. Tira rapidamente. Então, é dessa forma que o cristão ele pode ser roubado rapidamente. A palavra arrebatados, é isso que significa. E decaiais da vossa firmeza. Quer dizer que você está firme e de repente você começa a
Decair. Que nem aquele jovem. Então, eu não posso decair. Amém, irmãos? Se você perceber que você está decaindo, ou se você percebe que o irmão está decaindo, você fala, irmão, vamos buscar mais a Deus. Você está orando, você está buscando. Porque, irmão, o reino de Deus não é brincadeira. O diabo, ele só tem um propósito, é nos tirar do céu. Ele não vai ter o céu, ele também não quer que a gente tenha o céu. Ele não tem mais o céu, o diabo. Ele não tem mais chance. A chance dele acabou. Eu e você temos chances. Então isso gera inveja no coração dele. Ódio, mágoa, raiva. Por isso que a palavra diz que desceu e tem grande ira. Ele tem grande ira contra quem? Contra nós. Contra o povo de Deus. Então ele faz muitas fortalezas. E a igreja não pode, irmãos, permitir que essas fortalezas continuem sobre elas. Então, às vezes, você, para ler a palavra, para você ler o evangelho, você tem que quebrar essa fortaleza. Essa porta, essa fortaleza que impede você de ler a palavra, Jesus está dizendo que a igreja, ela não vai ficar barrada nessa fortaleza. Ela tem que ultrapassar essa barreira, essa fortaleza. Essa porta não pode impedir de eu ler a palavra, de eu buscar a Deus, de orar, de eu interceder. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor Jesus. Você faz parte da igreja? Murcho. Faz parte da igreja, irmãos? Tá vendo como você precisa ser chamado a atenção para poder falar com força? Né? Mas isso aí é lógico, né, irmãos? Isso é de uma forma natural. A gente precisa o quê? Sempre ser estimulado a buscar a Deus. E veja, o texto vai dizer, irmãos, que sejais juntamente, tomar cuidado para que não seja juntamente arrebatado e decaiais da vossa. Então você está firme, continua firme. Mas como é que eu faço para continuar firme? Versículo 18, irmãos, como é que diz? 1, 2, 3. Antes, quer dizer, olha só como é que começa o texto. Ele diz assim, antes, quer dizer, para você não cair, para você não decair da sua firmeza, tem que fazer um negócio. Aí ele fala, antes, não é para cair, não é para você cair, antes, leia, irmãos, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Pronto, antes de eu cair, ele estava dizendo, não caia não. Pelo contrário, cresça na graça e no? Na graça e no? O que é a graça de Deus, irmãos? É a força de Deus, é a ajuda de Deus. Se você não crescer espiritualmente, se você não crescer no conhecimento, você é facilmente enganado. Qualquer pessoa que fala de Jesus para você, você acredita, você acha que é de Deus. Porque você não cresce não cresce no conhecimento. E não crescer na graça significa que qualquer pecado, qualquer conselho, qualquer seta, qualquer sentimento te arrebata. Que é o que diz aqui, ó, arrebatar. O que é? Não ser arrebatado. É ser levado. Sabe aquela criança bobinha? Sabe, irmão? Você oferece um doce e ela vai? O meu está assim, irmão. O meu filhinho está assim, está facinho agora. É só estender a mão que ele está indo. Às vezes ele pode chorar ou não, mas agora ele está assim, com o bracinho esticado. Ele está entendendo que passear, então ele já está esticando o bracinho. Porque é menino, né? As crianças não são assim, irmão? Sequestradas? Roubadas? Por quê? Porque não tem conhecimento. Um cristão que não cresce na graça e no conhecimento, ele é arrebatado com facilidade. Os pensamentos são férteis. É muito pensamento. Esses pensamentos guiam a vida das pessoas. Sentimento, meu Deus, se tiver uma pequena mágoa no coração, uma pequena tristeza, uma pequena desconfiança, acabou a vida da pessoa. Passa o dia inteiro pensando maldade. Passa o dia inteiro pensando... Por quê? Porque precisa crescer na graça e no conhecimento. Então, eu sempre falo, os irmãos vão se batizar, todos os irmãos eu falo, busque crescer buscando a Deus. Tem uns que obedecem, tem uns que não obedecem. Os que obedecem, crescem. Os que não obedecem, aí fica aí, pela misericórdia de Deus, né? Ou seja, irmãos, a palavra é o conselho de Deus. Se você não quiser ser arrebatado nos seus pensamentos, ou seja, ser arrancado através deles, tirado, sentimentos, vontades, desejos, então eu tenho que crescer. Quando você cresce na graça, você se fortalece espiritualmente. Você ora, você busca, tem uma luta muito grande, você se entrega no jejum, você se fortalece.
você vai se apartando do pecado. Se você tinha uma boca suja, você vai deixando de falar as coisas que não prestam, você passa a vigiar mais. Esse dia eu estava conversando com uma irmã, ela falou assim, olha, no passado, irmão, eu vou dizer uma coisa, eu era mundana. A minha filha me chamava para ir para a igreja, e eu dizia, vou nada, eu vou jogar bingo, né? E ela ia jogar bingo, ia beber, ia fumar, ia fazer o diabo lá. Vou nem pedir licença para a irmã, mas também não estou falando da irmã, então tá tranquilo. E aí, e ela falou que hoje, eu falei, você acredita que as minhas melhores amigas se afastaram de mim? Eu falei, mas também, né, irmão? Você buscou crescer na graça e no conhecimento. As suas amigas eram amigas do quê? De beber, de bagunçar. Então hoje, as pessoas vão se afastando. E hoje o que ela ouvia, as músicas mundanas, cantarolava dentro de casa, hoje aquilo incomoda a irmã. Por quê? Porque ela vai crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Então ela vê que aquilo ali não agrada mais a Deus, então aquilo já começa a incomodar. Aquilo já não testifica, não entra no coração. Por quê? Porque ela vai buscando conhecer, vai buscando andar na graça, no conhecimento de Deus, e vai crescendo. Então o coração é transformado, a mente é transformada. É a palavra arrependimento, é mudança de mente. Então, irmãos, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Como eu disse no início, existe um inimigo das nossas almas. Se os irmãos abrirem lá em Efésios, capítulo 6. As pessoas são levadas, irmão, elas são arrebatadas dos seus pensamentos. Vai começar agora a Copa do Mundo, não vai? E aí, meu irmão, aí você vai ver você vai ver se o cara é crente ou não. Né? Né? Se acontecer uma coisa lá, se o cara vai xingar, né? Se ele estiver assistindo um jogo lá, a mulher passa na frente da televisão, você dá um grito na mulher, se ele se irrita. Se a mulher fala, vem aqui me ajudar, por favor, estou precisando da sua ajuda. Você fala, não, mas eu estou vendo o Brasil. Não, isso aí não, isso aí jamais, irmão. Não. Vem cá, fala aqui, mano, que eu não acredito nisso, não. Deixar de ir pro culto? Não, jamais. Os irmãos é batizado, mano. Não vai fazer, jamais. Hã? Hoje tem, mano. Mas você tá aqui, né, mano? Mas é sério, irmãos. Porque... Fala aí, vai. Vem cá, você quer falar? Vai, vem cá, vem. Irmãos, tem que torcer pro Botafogo. Botafogo no diabo. Tá aí um ex-pentecostal. Irmão, como é que você bota fogo no diabo? Você se enchendo do Espírito Santo, na graça de Deus. A palavra de resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não estou falando que os bons não têm que assistir, não é isso não. Eu estou falando que em tudo que você for fazer, tem que fazer o quê? Com discernimento. Você não pode deixar a sua mente ser arrebatada. Não pode deixar a sua mente ser arrebatada. Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento que eu posso entrar e sair em muitos lugares e não ser arrebatado. Não é? Tem pessoas que, eu não sei quantos irmãos aqui têm coragem de confessar, mas quem assistia jogo assim ficava tão furioso, que faltava bater, brigar, chutar. Não é assim? As mulheres sofriam. Não sofria? Sofre. Que aí fala mais alto e grita, porque os pensamentos são arrebatados. É a paixão, né, irmão? A paixão, o desejo. Eu já fui assim também. Chorava, né? Ficava murcho, triste. Eu era assim. Então, em Cristo, irmãos, a nossa mente vai sendo mudada, vai sendo transformada. Por quê, irmão? Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, e aí onde os irmãos que vão se batizar, a gente precisa entender um negócio, irmãos, com muita clareza. Olha só, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Então eu preciso me fortalecer na força do seu poder. Qual é a força do poder? O Evangelho, a palavra de Deus. Versículo 11, irmãos, o que está escrito aí? Revesti-vos de toda a armadura. Então eu tenho que me revestir. Está falando que quem tem que se revestir? É nós, é você mesmo. Eu não posso vestir minha esposa, nem ela pode me vestir. Cada um deve se revestir de toda. Então não é só de algumas, não, é de toda a armadura de Deus. Para quê, irmão? Continua o texto.
Estar firmes contra as astutas ciladas. Quer dizer que o diabo tem muitas ciladas astutas. Não é qualquer cilada. É ciladas astutas. A armadura de Deus, irmão, é para que eu possa, como diz o texto, estar firme contra essas ciladas. Elas vão vir. Vão vir através de coisas, pessoas, propostas, sei lá de onde que vai vir, mas ela vai vir. Vai acontecer tribulações na sua vida para você murmurar, para você reclamar, para você desistir. São diversas situações da vida do cristão para ele não seguir em frente. Então a palavra já está falando de antemão, avisando antes, se revistam. Busque a Deus. Para que quando acontecer, você esteja revestido. Para que quando acontecer alguma coisa de ruim, não que eu queira, mas porque as coisas acontecem, se acontecer alguma coisa de ruim, você esteja preparado. Você fala, meu Deus, talvez eu não estaria preparado se eu não estivesse te buscando, se eu não estivesse orando. Como é que eu ia passar por essa luta? Como é que eu ia passar por essa tribulação? Como é que eu ia passar por essa aflição? Ou seja, você busca hoje para amanhã você suportar. Você clama o Espírito Santo hoje para amanhã você poder passar essa tribulação, porque ela vem, irmão. E quando a gente lê aqui, agora, nesse momento, essas coisas, vocês vão ver que existe mais armadura para se defender do que para atacar. Por que existe mais armadura para se defender do que para atacar? Porque é muito mais os ataques dos demônios, do diabo, principado, potestade, do mundo, da nossa carne, dos nossos desejos. É muito mais ataques do que ataque da nossa parte. Olha só. De novo, vamos, versículo 11, 1, 2, 3. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. É pouca coisa, né, irmão? É pouca coisa? Vocês sabem como é que eles fazem, irmão? Põe a mão aí. Vai para a 1 Reis. Você já... Não, eu sou um coitado. Ninguém me percebe. Vai nessa. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele anda em redor, irmãos. E ele está doido para derrubar a gente. Aí você fala, não, mas... Irmão, tem semana... Irmão, teve uma vez, irmão, teve uma semana na minha vida que foi tanta tribulação para eu murmurar. Tanta tribulação, irmãos. Acho que tem uns 3 anos. Não, uns 4 anos, acho. Eu lembro, irmão, que eu fui eu lembro que naquela mesma semana que começou, eu lembro que eu estava comendo uma pipoca. Eu mastiguei a pipoca, irmão. E o dente quebrou de alto a baixo. Tudo no meio. Mas eu ouvi um estralo. Falei, não deve ser nada, né? No outro dia, eu fui comer um miolo de pão. Doeu até a alma. Aí fui no dentista aí, tive que arrancar. E aí, quando foi no outro dia, irmãos, eu estava dirigindo lá a van, eu à tarde trabalhando, aí estava chovendo muito. Aí eu tive que passar ali no mercado, pai e filho, aí, ali é lago de vez em quando, né? E aí eu fui passar ali, irmão, com a van, e falei, vamos embora, dá para passar. E passei. Isso no outro dia já, na terça. Aí quando foi na quarta-feira, eu dei a volta na van para ver se estava o pneu, para dar aquele checklist. Eu falei, gente, cadê a placa do carro? Ninguém passou me avisando que a enchente levava a placa do carro. Levou a placa do carro. Aí eu falei, eu vou colocar outra placa. Quando eu cheguei para pôr outra placa, o cara falou assim, não dá para pôr placa no seu carro não. Eu falei, por quê? Você precisa arrumar aqui as lanternas. Você precisa arrumar, tá queimada essa lanterna aqui. A luz de ré. Eu falei, é? Ninguém passou avisando também? Vou lá arrumar. Cheguei lá para arrumar, o mecânico falou, não tem jeito de arrumar essa sua lâmpada. Mas não é só a lâmpada, não é só a lâmpada, não. É um problema no câmbio que você engata a ré e engata não sei o que lá, tem que abrir o câmbio, tem que fazer no quê? Uns R$1.000 quase. Eu falei, o quê? Como é que eu vou pôr a placa? Agora não liga a luz. E para ligar a luz tem que abrir o câmbio. Eu falei, gente, o negócio tá feio, o negócio. E aí, irmão, sei lá, aconteceu até mais coisas lá. E aí eu lembro que na semana, aí chegou uma mensagem no celular da minha esposa. Sabe essas mensagens que chegam do celular? Diz assim, aí chegou lá 1 Coríntios capítulo 10, né? Diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que poder suportar, mas com a tentação dará o escape, tá vendo?
Vamos fechar a boca, que isso aí vai passar. E passou, irmão. Não precisa gastar lá R$1.000, deu um jeito lá sei lá, o cara inventou um negócio lá para acender a luz lá, acendeu lá e foi tocando. Mas as coisas aconteceram a semana inteira de tanta tribulação, né? Eu sou menino, né, meu irmão? Esse dia o seu menino atacou de novo, irmão. 2 semanas o seu menino atormentou. Os irmãos mais novos não sabem da história do seu menino, né? Esse irmão aqui, ele passou diversas tribulações e tentações, irmão, graves, onde ele tentou arrumar as coisas do carro dele também e não dava certo. E aí o tal do seu menino falou, eu vou arrumar seu carro. E nunca dava certo, nunca arrumava. Então a gente usa... Hã? O Joel? O Joel não é o seu menino, né? Não. Ou seja, irmãos, às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente nem imagina o que é. Às vezes se levanta pessoas, coisas, tantas tribulações para atingir a nossa vida. Às vezes você está bem, aí daqui a pouco parece uma coisa no seu corpo, uma enfermidade, e você fica, né, em luta e tribulação, porque acontecem essas coisas na nossa vida. Aqui em 1 Reis, capítulo 22, irmãos, veja só como acontece no mundo espiritual, irmãos. Veja como acontece no mundo espiritual. 1 Reis 22 diz assim: Primeira Reis, capítulo 22. Todos acharam? Posso ler, irmãos? 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, diz assim: Isso aqui é no Velho Testamento, então os irmãos já sabem de quem nós estamos falando. Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono. Sobre o seu trono. Ou seja, era um principado. E todo o exército do céu estava junto a ele. A sua mão direita e a sua mão esquerda. Sendo bem direto, irmãos, que aqui os irmãos já conhecem mais a palavra, aqui está falando de quem são, com quem nós lutamos. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade, o príncipe das trevas deste século. É desse ser que nós estamos lendo. Aqui e agora. Isso aqui não é Deus? É, só que é o Deus do Antigo Testamento, que não é o Pai de Jesus. Essa situação é o que acontece hoje ainda. Então veja só, irmãos. 19. Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono. E todo o exército do céu estava junto a ele. A sua mão direita, a sua mão? Então esse Senhor aqui estava sentado no seu trono, principado. E em volta dele estava todo o exército? Todo o exército? Quem eram eles? Os anjos. Tudo bem? Esse que estava sentado sobre o trono não é o Pai de Jesus. Vamos entender aqui, ó. Continua, irmãos. Vamos ler versículo 20, todos juntos. E disse o Senhor, o que ele disse, irmãos? Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia dessa maneira e outro? Então este Deus aqui, ele falou o quê? Fez uma reunião lá no céu. Que céu é esse? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, esses seres habitavam nas regiões mais acima. E até hoje a palavra diz que nós lutamos contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Regiões celestes. Então eles estão em algum lugar na região celestial. Este ser aqui, o que ele disse? Vamos fazer uma reunião. E eu quero, ele dizendo aqui, um plano, presta atenção, irmãos, um plano para derrubar quem? Acabe. Quem é Acabe? Era o rei de Israel. Então eles fizeram uma reunião e um plano, fizeram uma reunião e queriam um plano para derrubar aquele homem.
para derrubar aquele homem. Vocês acham que este ser não faz reuniões ainda hoje? Para derrubar pastores, homens, mulheres, uma igreja inteira? Faz ou não faz? Faz, irmão. Eles param para conversar, para falar da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua oração, da sua leitura de palavra. Eles vão conversar entre eles e dizer, como é que está o fulano de tal lá? Ó, aquele cidadão ali está crescendo demais. Ele está se envolvendo com as coisas sérias de Deus. Ele está mudando o jeito dele de ser. Então eles fazem uma reunião, como está escrito aqui, ó, versículo 20. E disse o Senhor, quem induzirá? Então quer dizer que ele está querendo que alguém faça o quê, irmão? Induzir. Induzir é enganar, corromper, arrebatar a pessoa. Quem induzirá? Continua, irmãos. Quem induzirá Acabe que suba em Ramote de Gileade? Então esse ser principado, ele fez uma reunião para derrubar um homem. Aí você me pergunta, irmão, por que você está passando por tribulação? Por que você está passando por dificuldade? Por que o fulano de tal, A, B, C ou D, está te infernizando, está te cutucando? A pessoa que você ama está infernizando a sua vida? A pessoa que você quer bem, a pessoa que você gosta, está sendo usada por alguém? Que é ele aqui, ó. Vocês acham que isso aqui é brincadeira? Não, não é, né, irmãos? É muito sério. Então, esse ser, ele se levanta ainda hoje para lutar contra a sua vida. Aí diz assim, ó, versículo 20 novamente. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante desse Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Esse Senhor aqui não sabia de nada. Ele não era onisciente, era? Não, então a gente sabe que não é o Pai de Jesus. Aqui, ó. E disse, versículo 21, então saiu um espírito, se apressou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com o quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerá. Sai e faz? Então esse Deus aqui concordou com a mentira, falou que a mentira ia ganhar, falou que a mentira ia prevalecer. Então pode ser o Pai de Jesus? Não pode. Aí eu pergunto para os irmãos, às vezes você está de boa na sua casa, alguém levanta um falso testemunho contra a sua vida, mente, alguém aparece para te perturbar, alguém aparece para te afligir. A gente tem que saber, irmão, com quem nós lutamos, não é contra a carne, é contra o sangue. Pessoas são usadas para fazer o bem, mas são usadas para fazer o mal. Então, quando o texto diz isso, irmãos, versículo 23 agora. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou mal contra? E o que aconteceu com Acabe? Ele foi enganado, Acabe, e Acabe subiu a Ramote de Gileade, e lá ele morreu mesmo. Isso aqui aconteceu. Vamos, só para terminar aí, ó. Versículo 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E o que aconteceu com ele? Morreu. Não vou ler todo o texto aqui, ó, o versículo 37. E morreu o rei. E o levaram a Samaria, e sepultaram o rei de Samaria. Morreu, irmão. Deu certo o plano dele? Deu. Ele conseguiu enganar, mentir e matar. Volta lá para Efésios, que o nosso assunto é lá, né? Efésios capítulo 6. Versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, ossos espirituais da maldade. Todos acharam? Potestades
das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então a gente tem que saber, irmãos, a gente tem que saber o seguinte, tem que prestar atenção no seguinte, irmãos. Quando você sofreu uma luta, uma tribulação, presta atenção, irmãos. Não torne o seu aliado em inimigo. Quem é o seu aliado? A pessoa que está do seu lado aí. Seu irmão, seu esposo, sua esposa, é o seu aliado. Quando você casou, né, para aliar, não, uma aliança, um ajudar o outro, não é? Só que quando esses seres espirituais, eles veem sobre as nossas vidas, eles fazem uma reunião lá no céu. Isso aqui acontece, tá, irmãos? Por isso tem que pôr a barba de molho, como diz o ditado. Estão sendo avisados de antemão. E tem que buscar crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque isso aqui acontece. Essas reuniões acontecem até hoje. E eles olham para você, olham para a sua vida, e eles não estão felizes com você, e eles querem derrubar você. Querem derrubar o seu casamento. Querem acabar com tudo. O que você tem que fazer, irmãos? Então, de antemão, vocês são avisados para crescer na graça e conhecimento. Se revestir do poder de Deus. Porque o diabo anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí na continuação do texto diz, o qual resistir firmes na fé. Então, se o cristão não crescer na graça e no conhecimento, ele não vai conseguir resistir firme na fé. Aí quando vem um vento, as tempestades, quando vem um leão, então isso aí acaba o quê? Engolindo ele. Acaba levando ele. Por quê, irmão? Porque faltou crescer na graça e no conhecimento. Entendeu, irmãos? Então, quando a palavra diz que nossa luta não é contra a carne, mas contra a principado e potestade, significa que eles atuam. Então, irmãos, não considere o seu irmão, seu esposo, sua esposa, o seu aliado, não considere ele como inimigo. Na hora da tribulação, não considere como inimigo. E não pega o inimigo e coloca como aliado. Porque na hora de uma discussão, de uma briga, de uma contenda, a gente olha o outro como um inimigo. E traz para do nosso lado quem? O inimigo. O diabo fica do nosso lado, conversando, batendo papo. Você está certo mesmo. Ele que está errado, ela que está errado. Por quê, meu Deus do céu? Não sei. Aí começa aquele monte de pensamento, sentimento ruim. Não é? Começa, como diz no norte, a maldar no coração. Por quê? Porque a mente está arrebatando e fazendo a gente cair da firmeza. Você sai de um culto cheio da graça do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Aí acontece uma coisa no trânsito, aí aqueles pensamentos querem arrebatar a sua firmeza. Ou você precisa se acertar com uma pessoa, precisa se acertar com o marido, com a esposa, ou você precisa melhorar no seu jeito de falar, no seu jeito de andar, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de pensar, qualquer coisa, você precisa melhorar. Então, irmãos, eu preciso entender na minha vida espiritual que a minha luta contra principados e potestades, ela é verdadeira, ela é séria, e eu preciso estar atento. Crescer na graça e no conhecimento de Deus, para quê? Para que eu tenha estrutura e maturidade espiritual para saber quando é o diabo e quando não é o diabo. Porque tem coisas, irmãos, que se a gente não discernir, a gente acaba entrando no laço do diabo, no engano dele. Nós vamos continuar aqui. Versículo 13. Nós lemos no versículo 11 que temos que nos revestir de toda a armadura. Aí no versículo... Lê, irmãos, versículo 13, todos juntos. 1, 2, 3. Ficar? Então você tem que tomar toda a armadura de Deus para que você possa o quê, irmão? Você possa resistir. No dia? Então vai ter o dia mau? Vai, irmão. Você não sabe quanto que é. Você não sabe o que é. Mas lembre-se, alguém quer roubar a sua coroa. Alguém quer tirar de você a vida eterna. Alguém quer tirar você da presença de Cristo. Alguém quer te afastar, se não te afastar de uma vez, quer te afastar de pouquinho em pouquinho. Vai te afastando devagarzinho. O diabo, ele é paciente.
O diabo, ele tem paciência. Apesar de ele ter pressa, porque ele tem grande ira, ao mesmo tempo ele sabe trabalhar. Ele coloca um pensamento hoje, um pensamento amanhã, um sentimento hoje, um sentimento amanhã. E a pessoa vai ficando lá triste, murcha, abatida, sem vontade de cantar uma linda canção. Começa a arrumar desculpas e mais desculpas para não servir a Jesus, desculpas para não se arrepender, desculpas para não crescer espiritualmente e vai, né, se auto-justificando. Quando uma pessoa ela começa a se justificar, ela já está deixando a sinceridade de lado para justificar a sua própria vida. E no final, irmãos, a gente vai entender que quando justificamos a nós mesmos, Cristo não pode nos justificar. Estou falando da salvação. Se a gente arrumar desculpas para a nossa própria vida, para não crescer, amém? Sabe o que está escrito lá em Efésios 5,14, irmãos? Desperta tu e dormes. Conhece esse texto? Pois é. E a palavra, irmão, nos ensina que se nós não buscarmos a Deus enquanto podemos buscar, a gente vai desfalecer, vai dormir espiritualmente. Então, irmãos, crescer na graça e conhecimento é fundamental para a nossa vida, para podermos estar firmes. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Sabe o que é cingir os nossos lombos, irmão? Cingir os lombos? Essa palavra ela é bem estranha, né? Cingimos os nossos lombos com a verdade. Cingindo os nossos lombos com a verdade. Revestida a couraça da justiça. Cingir os lombos, irmãos, é a pessoa poder andar. Uma vez eu trouxe uma figura aqui para vocês, não sei se vocês se lembram. Eu coloquei uma figura aqui, o que era cingir. Hã? Não, eu achei, Tom, a palavra cingir mesmo aí. Tinha uma figura que eu tinha colocado aí uma vez. Ó, estais, pois, firmes, cingidos aos vossos lombos com a verdade. E vestida a couraça. O que é a couraça, irmão? A couraça protege o quê? O que é uma couraça? A couraça, irmão, era um manto que ele colocava no peito. E o peito é onde tem o quê? A irmã ali que manja do negócio. Para que essa aqui são os órgãos mais importantes, mais vitais. Você pode perder uma perna, não pode? Mas se você perder um coração, é riscoso, você pode... Você achou, Tom? Hã? Achou? Vou ligar aqui para os irmãos verem. A imagem e o significado. Não, tudo bem, pode ser o significado. A expressão cingir os lombos refere-se a preparar-se para uma tarefa ou desafio. Historicamente, isso significava levantar e amarrar a túnica para facilitar o movimento, permitindo que a pessoa corresse, trabalhasse ou lutasse. Portanto, cingir os lombos simboliza estar pronto e diligente para agir. Quem pensava que cingir era ficar que nem costureira faz? Mas não é. Cingir, antigamente o pessoal usava o quê? Não era saião? Não era? Vestido? Cingir é você amarrar ela como se virasse uma calça, uma bermuda. Para que você pudesse o quê? O que o Tom falou aí, Tom? Estar pronto e diligente. Pronto? Não, tem mais, é uma coisa interessante que você falou aí. Lê tudo de novo. A expressão cingir os lombos refere-se preparar-se para uma tarefa ou desafio. Historicamente, isso significava levantar e amarrar a túnica para facilitar o movimento. Então, para você correr, a irmã está de saia aí, vai correr, não é ruim correr? A perna não fica travando? Então, ele está falando, você tem que amarrar para você conseguir andar. Continua lendo, irmão, que você estava falando. Continua lendo. Levantar e amarrar a túnica para facilitar o movimento. Facilitar o movimento, continua. Permitindo que a pessoa corresse, trabalhasse ou lutasse. Entendeu? Então, para você lutar, você tem que cingir. Ou seja, nada pode ficar amarrando suas pernas. O seu caminhar, o seu agir. É para dar agilidade para a pessoa. Fala. Consegui a imagem. Conseguiu?
Irmão, ele vai colocar, deu para entender? Quando vocês verem mais, vocês vão entender bem. O que, irmão? Continuando aqui o texto. Vestir a couraça da justiça. Couraça. Para que serve a couraça? Para proteger. Proteger o que? Os órgãos vitais. As coisas mais importantes na sua vida. O coração é importante? É. O rim, o baço. Veja, quando a pessoa toma um tiro na perna, às vezes ela não morre. Ela não morre. Mas se ela toma um tiro aqui, é perigoso ela morrer. Se a pessoa recebe uma batida no peito com força, pode estourar uma veia, uma artéria no coração dela, ela morre. Ela nem vê. Às vezes você vê a pessoa, irmão, sofre um acidente, às vezes a pessoa está com a cara toda detonada, toda estourada. Ou a pessoa lá corta a barriga fica lá com os bofes para fora. E aí você vê o outro lá, bateu o peito, vai ficar vivo, não aconteceu nada. E o sangue dele lá está jorrando. Porque é um órgão vitais que morreu, que acabou. Se eu estiver falando besteira, a irmã pode me corrigir, porque é a irmã que entende o negócio aí. Né? Então, irmãos, para que serve a couraça? Para te proteger. Aí, irmão. Cingir os lombos é isso aqui, ó. Ele vai amarrar. Só tem essa daí? Só, né? Tá bom. Tá vendo? Para não impedir ele de correr, então ele cinge. Cingir é isso aqui, ó. Cingir. Para que você não seja impedido para a sua caminhada. Como diz o louvor, Jesus tem pressa, precisamos ter 1000 pernas. Para percorrer os campos, vales, vieram e por aí vai. Então nada pode nos impedir com a verdade. Nós somos chamados para pregar a verdade, anunciar a verdade. Ou seja, tem? Aí, ó, outra coisa, cingindo, tá vendo? Para poder o quê? Facilitar o movimento. Facilitar o movimento. Mas continuando aqui, irmãos. Obrigado, irmão. Qual outro texto, irmãos? Versículo 14, né? Já lemos. Versículo 15, 1, 2, 3. O Evangelho da? Versículo 16, por causa do tempo. Tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Orando de vez em quando. Orando só às terças-feiras. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os... Irmão, a palavra é muito clara, ela está dizendo, olha, nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos revestir, tem que vestir isso. São coisas para se defender, porque o ataque ele vem. O ataque vem. Então, para que eu não considere pessoas inimigas, para que eu não fique chateado, magoado, revoltado, eu preciso me revestir. Senão, irmão, o ataque é tão poderoso contra a nossa vida, que se nós não nos revestirmos de algo mais poderoso, então nós somos atingidos. Por que somos atingidos às vezes? Porque não nos revestimos de algo mais poderoso. Não vai querer lutar na carne. Na carne a gente não ganha, mano. A palavra diz lá em 2 Coríntios 10, versículo 1 em diante, 3 em diante. Andando na carne, não podemos militar segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Então as nossas armas não podem ser carnais, irmãos. Eu não posso usar a carne para me defender, eu tenho que usar as coisas do Espírito. Só que se eu não tiver conhecimento da palavra, então, irmão, eu vou ser levado. Se eu não crescer no conhecimento, se eu não crescer na graça, eu vou usar as armas da carne. Me xingou, eu xingo também. Ficou bravo comigo, vou ficar bravo. Me desprezou, vou desprezar. São as armas que as pessoas vão usando no dia a dia. As armas da carne. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. É isso que as pessoas utilizam. Então, veja. No versículo... Ô, Tom, abra aí... Salmo capítulo 7. Abre aí, Tom. Vai naquele texto lá. Deus se ira todos os dias, tal. Continua aqui, irmãos. Vamos ler o versículo 16, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Tomando sobretudo. Olha só a palavra como ela diz. Tomando sobretudo o escudo, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Então, o maligno ele tem quantos dardos inflamados? Tem muitos. Esses dardos inflamados, o escudo antigamente, o escudo não era esse escudinho pequenininho desses heróis aí. É o escudo que cobria todo o seu corpo. Lógico, vocês dão uma agachadinha, né? Mas é um escudo grande que protegia. Então vocês entendem, irmão? Aqui diz que é o escudo da fé.
Se você não tiver o escudo da fé, é aí que entra o quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Conhecimento. Achou, Tom? Hã? Não entendi. Não? 7:11. Ou eu estou errado? Peraí. Pode ser que esteja errado, né? 7:11, isso aí. Diz assim, irmãos, ó. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ó. Vocês querem abrir aí, irmão? Abre aí, vai. Salmo 7. Depois volta aqui, tá? Em Efésios. Não tira a mão aí, não, por favor. Salmo 7. Glória a Jesus, irmãos. Eu não sei. Achei aqui. 7, versículo 11. Diz assim, irmãos, ó. Salmo 7, versículo 11. Presta atenção se esse é o teu Deus, ou se é o Deus, não é. Amém? Vamos ver se é o Pai de Jesus aqui, irmão? 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os... Deus, o Pai de nosso Senhor, se ira todos os dias? Jesus falou o quê? Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso de coração. Quem vê o Pai, vê Jesus. Então Jesus é manso todos os dias. Mas existe um Deus que ele é irado todos os. Então a gente vai lá para Apocalipse 12, diz que alguém desceu a voz e tem grande? Pois é, tá aí. Olha o 12. Se o homem se não converter, quer dizer, a pessoa que tem que, quem não for para ele lá, Deus lá afiará a sua espada. E já tem armado o seu arco e está o quê? Pronto, aparelhado. E já para ele preparou o quê, irmãos? Armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Está aí, irmão. Tu quer servir a Jesus? Você quer servir a Jesus, irmãos? Ou está com medo? Está com medo agora? Então nós vamos saber que nós vamos enfrentar isso aqui. Você está lá calmo, sereno e tranquilo, como diz o louvor, e aí vem uma seta na sua cabeça. Ou você está lá, recebe uma mensagem do marido, da esposa, aí você não gostou do jeito que ele falou, do jeito que ela falou, do jeito que o chefe falou, do jeito que não sei quem falou, e aí vem uma seta na sua cabeça, poderosa. Você fica irado, com raiva, rangendo os dentes, bravo, querendo falar, querendo morder. A seta dele veio e aí você precisa do escudo da fé, dizer, sai em nome de Jesus, esse conselho. Eu não vou obedecer esse conselho, não vou obedecer essa seta. Você resiste ao diabo. Mas você tem que crescer na graça e tem que se revestir da armadura de Deus. Mas existe alguém que está com seu arco aparelhado. E ele está pronto para atingir você. Ele faz reunião para atingir cada um de nós. E se a gente não estiver pronto, irmãos? Pronto no sentido de buscar Deus. Porque às vezes o conselho ele vem, ele atinge o nosso coração. Não atinge? Atinge. Quando você ouve uma palavra que você não gosta, você fica ou irado ou você fica chateado. Não fica? Eu fico. A questão é, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer com isso? Eu vou levar esse pensamento adiante ou eu vou aprender e vou renunciar e vou deixar para lá? Você está aí no Salmos? Vai para Jó. Um pouquinho mais para trás aí. Jó capítulo 6. Jó capítulo 6, irmãos. Volta um pouquinho mais para trás aí. Nós temos que entender, irmãos, se a gente não conhecer também as armas do nosso inimigo, a gente não consegue perceber que é o inimigo, né? Mas a gente pensa que são pessoas. A gente pensa que são pessoas. Por isso, irmão, que Jesus falou que a gente tem que amar. Sabia?
Porque se a gente não aprender a amar, irmãos, a gente fica irado muito fácil. Se a gente não aprender a suportar, irmãos, a gente fica indignado com muita facilidade. Com muita facilidade. As pessoas erram, as pessoas pecam. Por isso que Jesus falou, olha, se o seu irmão pecar, você tem que perdoar ele. E se ele não se arrepender, você tem que perdoar do mesmo jeito. Ou não? Ou você só perdoa quando a pessoa se arrepende? Vocês perdoam como? Se a pessoa se arrepende, ou se a pessoa não se arrepender, vocês perdoam também? Tem que perdoar de todo jeito. Jesus não falou, pai, perdoa? Eles não sabem o que fazem? Eles sabiam o que estavam fazendo, de uma certa forma. Mas Jesus estava querendo dizer que aquelas pessoas que lá estavam poderiam receber o perdão, como Estevão também fez. Então, às vezes, a gente, para perdoar uma pessoa, a gente exige que a pessoa, né? Eu vou perdoar, mas você tem que falar que você está errado. Eu vou perdoar, mas olha, eu preciso ver arrependimento na sua vida. Olha, eu vou perdoar. Então a gente coloca um monte de condicional. E Jesus não mandou fazer isso. Jesus falou que você tem que perdoar, você tem que ficar livre no seu coração. Então são setas e conselhos que vêm no nosso coração para a gente desobedecer a palavra de Deus. Capítulo 6 que eu falei, né? Olha só o que Jó ele disse aqui, irmãos. Versículo 4. O que está escrito aí, irmãos? Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e seu ardente veneno o bebe o meu espírito, os terrores de Deus se armaram contra. Irmão, ele entendeu o que estava acontecendo com ele. Alguém estava afligindo e atacando ele com flechas, com setas. E não foi o pai de Jesus. Aconteceu com Jó, aconteceu com Saul, aconteceu com Davi, aconteceu com um monte de gente. Olha o capítulo 19, vai um pouquinho mais para frente aí. Isso, 19, versículo 6, diz assim, ó. 5. 19, 5, diz assim, ó. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio. Achou? 19, 6 agora. Sabei agora que Deus é que me transtornou e com sua rede me cercou. Veja, nós estamos falando do quê, irmão? Estamos falando de outros principados e potestades. Versículo 7. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há. Então, Jó está falando o quê? Olha, eu estou gritando e pedindo socorro, mas não tem ninguém para me ajudar. Eu estou na mão desse Deus aqui. É o que Jó está falando. Ele não tinha o Espírito Santo para ajudar ele. Jesus não estava lá, então ele estava na mão desse Deus aqui. Que se ira todos os dias. Continuando. Olha o 8, irmãos. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas, pois? Então imagina uma pessoa ter um Deus que coloca o quê no caminho dela? Hã? O que é entrincheirar? Bloquear. Você já me ajudou? Você tem um Deus assim? Que bloqueia a sua vida? Que impede você de crescer? Jogou um monte de tranqueira na frente dele. Então nós temos que entender, irmão, que tipo de ser é esse que ainda luta contra as nossas vidas. Olha o versículo 11 aqui, por causa do tempo. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um dos seus. Jó, que era um homem justo, que intercedia pelos seus filhos. O Deus dele se voltou contra ele e tornou ele como um inimigo. Esse não é o Pai de Jesus. O Pai de Jesus é o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos ajuda em toda a nossa tribulação. Porém, esse Deus do Antigo Testamento, ele age ainda hoje, faz reunião, olha para você, vê que você se converte,
vê que você está buscando a verdade, está crescendo em conhecimento, o que ele vai fazer? Ele vai rir para a tua cara? Não, irmão, ele vai fazer um plano. Aí começam as lutas, as dificuldades, as tribulações, as tentações, as angústias, o deserto. Começa a acontecer as coisas. Você fala, meu Deus, o que é isso? São eles. Principados, potestades, ossos espirituais da maldade, o príncipe das trevas desse século, são eles. A gente não pode ser ignorante acerca disso. Se a gente for ignorante acerca disso, a gente fica que nem peteca na mão do diabo. Ele joga uma seta, a pessoa recebe. Joga um conselho, recebe. Provoca uma situação, fica irado. Provoca outra, fica magoado. E assim as pessoas vão vivendo. Elas não conseguem enxergar um palmo na frente do seu nariz. Nós não podemos ser assim. Temos que saber que estamos no mundo, e nesse mundo existe principados, potestades que estão atuando e trabalhando para derrubar a nossa vida. Então nós temos que fazer o quê? Crescer na graça, no conhecimento e permanecer firmes na graça e no conhecimento. A luta, irmãos, ela é constante. Vivemos em um mundo onde a luta espiritual é diária, é constante. Você imagine o que aconteceu com Jesus. Imagine, irmãos. Então, irmãos, se aconteceu com Jesus, Jesus disse o quê? Olha, se aconteceu comigo, também vai acontecer com vocês. É que não dá tempo aqui, mas outro dia a gente pode falar, os irmãos mesmo podem ler. Dá uma lida, bom, em Atos 14. Atos 14? Atos 14. Vocês vão ver que Paulo, que era Saulo era o quê? Saulo era perseguidor, não era? Saulo era perseguidor. Quando ele se converte, ele passa a ser o quê? Perseguido. Porque ele servia a quem, Saulo? A lei. Qual era o Deus deles? O outro. Aí ele resolveu o quê? Ir para o outro lado, para o lado de Jesus. Aí o que o outro fez? Armou o quê? O seu arco contra Saulo, que agora era Paulo. E foi para cima dele. Se vocês lerem Atos 14, vocês vão ver que Paulo vai pregar em Icônio, se eu não me engano. E os judeus, ele vai e prega para os tessalonicenses, os judeus tessalonicenses se levantam contra ele, e ele sai de lá correndo para pregar em outro lugar. Os judeus de Tessalônica que ficaram sabendo com inveja, foram atrás de Saulo de novo em outra cidade, e perseguiram ele de novo. Ele estava pregando para o povo, estava ensinando as pessoas, e Satanás foi lá, através da vida dos judeus de Tessalonicenses, encheu a cabeça do povo que lá estava, e o povo apedrejou Paulo. E Paulo estava lá, estirado como morto. Afligido, abatido, tribulado. E aí pegaram o apóstolo Paulo, ele se levantou, e ele não ficou reclamando, não ficou murmurando, não ficou xingando. Ele se levantou, olhou para os irmãos e começou a pregar de novo, todo arrebentado. E disse para os irmãos assim, olha, é necessário que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. E confirmou o ânimo dos discípulos. Quer dizer, irmão, essa disposição que a gente precisa ter. Só que antes disso acontecer, Paulo cresceu na graça e no conhecimento. Então, antes que as pedras cheguem, as perseguições venham, as tribulações cheguem, busque a Deus. Porque elas vão vir, irmãos. E se nós temos que estar preparados pelo Espírito Santo, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por todas as coisas. Os irmãos